Bom dia, quinto ano, tudo bom com vocês? A nossa aula de produção textual hoje está incrível. Nós vamos falar sobre o que é conto e quais são os seus elementos. O conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, tendo começo, meio e fim. A história é narrada de maneira breve, porém leva tempo suficiente para contar a história completa. Para que uma narrativa seja considerada um conto, alguns elementos são importantes: as personagens, o narrador, o tempo, o espaço, o enredo e o conflito. E nós vamos falar sobre cada um deles agora. As personagens são seres que podem ser pessoas ou até mesmo animais, objetos e seres inanimados, que ganham vida para viver a história. Embora seja comum que o conto tenha poucos personagens, existem contos com muitas personagens. O narrador é a voz que conta a história dentro da narrativa. Ele pode ser personagem quando participa ou apenas observador, somente contando a narrativa. O tempo refere-se ao período determinado. Ele pode estar nos dias de hoje, ou algum lugar do passado, ou até mesmo um futuro imaginário. O espaço é o lugar onde os personagens situam-se. Pode ser dentro de uma casa, em algum lugar de um país, ou até mesmo uma galáxia distante e imaginária. O enredo é a sequência de ações que faz com que a narrativa exista e tenha uma estrutura, um começo, um meio e um fim. E o conflito é a situação gerada por uma das ações iniciais, levando as personagens na busca da solução do problema. É muito importante também falarmos sobre a estrutura do conto. No caso aí nós temos a introdução, o desenvolvimento, o clímax e a conclusão. A introdução é o início da narrativa. Nela podemos descobrir o contexto, que são os personagens, qual é o espaço e o tempo nos quais a história vai acontecer e quais são os primeiros acontecimentos. É no desenvolvimento que apresenta as ações que modificam o estado inicial da narrativa. Apresenta o conflito, que é a situação-problema, e onde os personagens agem para resolvê-lo. Já o clímax é o momento de maior tensão, quando o problema está no auge de suas decisões. É necessário que as personagens definam qual será o rumo e o final da história. A conclusão é o final da história. Ela pode mostrar que o problema foi solucionado ou não. Existem vários tipos de conto. Nós vamos falar sobre 3. Conto de fadas são caracterizados pelos elementos maravilhosos, ou seja, algo mágico ou sobrenatural. As personagens, os lugares, o tempo não são determinados historicamente, o que fica claro pelo início genérico da história. Era uma vez. É de origem medieval, período em que se passa a maioria das histórias. Nesse tipo de conto, o leitor espera sempre um final feliz e um moral, o que geralmente costuma acontecer. Existem também os contos de terror. É mais moderno do que o conto de fada. Suas histórias incluem os elementos sobrenaturais, que são as personagens lendárias, como vampiros, lobisomens, mortos-vivos. Diante de fatos sobrenaturais, até o leitor fica assustado com a história. Nesse caso, nem sempre a narrativa acaba com um final feliz.
Também temos o conto fantástico, que são narrativas que levam um elemento ao absurdo. Os cenários e os personagens do próprio cotidiano são comuns, porém a situação acontece fora da realidade. Por estar próximo da realidade, o autor causa um maior estranhamento. O leitor busca uma explicação do que ocorre, mas não fica com medo do que acontece, como acontece nos contos de terror. E aí, vocês gostaram de saber o que é conto? Agora está na hora de exercitarmos. Vamos pegar o nosso livro, tem um conto para vocês vão ler da página 16 até a página 20 e depois vão fazer as atividades. O que você acha de nós criarmos um conto? Eu vou deixar lá no mural 2 inícios de conto, um romântico e outro de terror. Você deve escolher um deles, deve escrevê-lo e depois enviar para nós no mural para que a gente possa conhecer a sua história. E aí, você aceita o desafio? Estou aguardando para que eu possa ler a história de cada um de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo e tenham se animado com a criação dos seus contos. Um forte abraço, fiquem com Deus.